Galerinha, passando aqui para aparecer aqui na câmera para vocês relembrarem do professor, saudade, quanto tempo, já está fazendo quase um ano sem me apresentar para vocês na sala de aula. Espero que vocês se alegram em ver aí essa imagem do professor. Quem está com saudade, eu estou com saudade de vocês. Espero que vocês aí, qualquer dia desse, faz uma chamada de vídeo para ver se o professor vê vocês novamente. Tem alguns que eu encontro ainda pela cidade, outros não. Até lá nós nos veremos em breve. Espero que nos veremos em breve. Aí nosso material do nosso canal de Matemática em Ação. Nós vamos ver exemplos de atividades que irão nos auxiliar na resolução da atividade quinzenal, atividade proposta pela Secretaria da Educação. Nós vamos ver essas atividades aí. Os conteúdos abordados serão figuras semelhantes, onde vamos determinar quando uma figura é semelhante à outra e determinar também o valor de um lado para que a figura seja semelhante. No caso, esse lado será sempre representado geralmente por uma letra, na maioria das vezes X. O primeiro questionamento: quando duas figuras são semelhantes? Então vamos verificar quando duas figuras são semelhantes. Aí eu tenho um exemplo aqui de duas figuras. Aí, ó, polígonos são regiões planas fechadas, construídas de lado, vértices e ângulos. Dizemos que dois polígonos são semelhantes quando eles possuem o mesmo número de lados e se adequam às seguintes condições. Então aqui, ó, primeiro, eles são construídos de lado, vértices e ângulos. Então aqui, ó, tem lados, vértices e ângulos. Então, ó, pessoal, lados, no caso aqui D é um lado, vértices são os cantinhos, ou esses cantinhos aqui, ó, e os ângulos são essas partes aqui onde está representado por cada letra. Então aqui C aqui é um ângulo. Dizemos que dois polígonos são semelhantes quando eles possuem o mesmo número de lados. Aqui no caso, então, ó, para que ele seja semelhante, ele tem que ter o mesmo número de lados. Então o exemplo 1, aqui eu tenho o exemplo 1 aqui, ó, ele tem 5 lados. O exemplo 2 também, ó, aqui ele também tem 5 lados. Então, bem provável que ele seja semelhante. Bom, ele também tem que ter ângulos iguais, ou seja, o ângulo C aqui teria que ser igual ao ângulo C' aqui do outro lado. O ângulo E aqui teria que ser igual ao ângulo E' aqui do outro lado, no outro pentágono. Os lados correspondentes têm que ser proporcionais, ou seja, o lado AB aqui tem que ser proporcional a esse outro lado, A' e B', e possuírem razão de semelhanças iguais entre dois lados correspondentes. Ou seja, se por exemplo eu tenho aqui esse lado aqui, AB medindo 1 e o lado A' e B' medindo 3, por exemplo, e esse outro lado aqui, BC, medindo 2, é bem provável que esse lado B e C' teria que medir 6. Bem, durante a razão de semelhança, podemos observar as seguintes situações. Então, ampliação, ou seja, eu posso ampliar a razão entre os lados correspondente maior que 1, ou seja, o primeiro aqui, na primeira figura eu estava menor, eu ampliei para a segunda figura aqui, ó, ficou maior. E também eu posso fazer uma redução. Eu posso reduzir, no caso eu teria iniciado com a segunda figura e passei para a primeira figura, fiz uma redução. Os pentágonos a seguir são semelhantes, observe as relações. Então já estou falando agora que as figuras são semelhantes, vamos ver as relações. Ó. Os ângulos A e A igual a linha, B igual a B', C igual a C', ou seja, como eu estou dizendo que eles são semelhantes, os ângulos, todos os ângulos correspondentes, aqui no caso A e aqui a linha,
B', C', o D aqui e o D' tem que ser todos iguais. Os lados também, agora os lados aqui que eu já marquei AB e AB', aqui no caso eu posso marcar o lado AE e AE' aqui do outro, também tem que ser iguais, tem que ser no caso proporcionais. As razões entre os lados que eu fiz aqui, 1/2 igual a 3/6, também tem que ser iguais. No caso, se eu falar que AB sobre a linha e B' é no caso aqui seria 1/3, eu coloquei 1/2 é 1/3, seria 1/3 sobre 3/6. Então a razão de proporção também seria igual, teria que ter a mesma razão de proporção, no caso teria que ter a mesma figura, BC sobre B' e C', CD sobre C', C' e D', e assim por diante. Todos os lados aqui teriam que ter a mesma proporção. Então cada lado aqui teria que ter uma mesma razão de proporção. Se a resposta da divisão de um lado proporcional, no caso o lado correspondente, no caso aqui 1 e 3, teria que dar o mesmo valor aqui de CD e C' e D', por exemplo. Atividades de assimilação dos conteúdos. Agora vamos ver exemplos aqui com atividades que a gente pode resolver os conteúdos da gente. Determine o valor da medida x, sabendo que o trapézio a seguir são semelhantes. Então, como eu falei, vamos determinar o valor de x aqui na maioria das vezes para que as figuras são semelhantes. Vamos dar exemplo aqui. A primeira figura, a figura 1, a segunda figura, a figura 2. Então aqui eu tenho lados correspondentes 6 e 12, 4 e x, e 2 e 4. Aqui também tem 4 e x aqui novamente, ó. Isso quer dizer que esses lados são iguais, aqui também x e x também são iguais. Aí, ó, construindo as frações com os lados correspondentes. Aí eu vou juntar essa parte que eu falei, eu vou fazer, ó, o 6 sobre 12 e assim por diante, ó, do primeiro com o segundo. Aí eu fiz, ó, 6 sobre 12 a primeira, 2 sobre 4 a segunda, 4 sobre x e 4 sobre x a terceira e a quarta. Então essas são minhas frações correspondentes da primeira figura com a segunda figura. Também seria a razão de semelhança. Eu escolhendo duas frações para determinar o valor de x. O que eu vou fazer agora? Vou pegar duas frações aqui, ó, por exemplo, 2 sobre 4 igual a 4 sobre x, e fazer minha razão de semelhança, ó. Fazer uma proporção, onde eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes x e 4 vezes 4. Aí eu tenho 2 vezes x, 2x, 4 vezes 4, 16. Fico a equação do primeiro grau, onde eu tenho 2 vezes x igual a 6x, eu vou passar o 2 a dividir o 16. Aí eu passo, x é igual a 16 dividido por 2, que eu vou ter como resposta 8. Portanto, o valor de x nessa primeira questão vai ser 8. Número 2. A sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 20 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 15 metros mede 5 metros. A altura do prédio em metros é. Então ainda vamos ter um probleminha aqui, pessoal, que nós vamos determinar a altura do prédio através da sombra, sabendo que eu tenho um poste aqui de 15 metros que me dá uma sombra de 3 metros. Então vamos ver se esse prédio de sombra 20 metros, que altura será ele? Aí nós temos exemplo aqui, no caso, a representação do prédio, onde a altura dele é representada por x, e também a altura que seria o poste de 15 metros e a sombra dele seria 5. Aí nós temos as opções para respostas e vamos começar a resolver. Construindo a fração com os lados correspondentes, igual eu fiz anteriormente, ó, x sobre 15 é igual a 20 sobre 5, e fazer como só tem só
duas frações, vou fazer pela regrinha de 3. Vou multiplicar inversamente aqui, x vezes 5 e 20 vezes 15. Aí eu faço 5 vezes x, 5x, e 15 vezes 20, então vamos ser 300. Transformou-se em equação no primeiro grau, onde eu vou ter 5 vezes x. Eu posso dividir o 5, passar para o outro lado, está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar x igual a 300 dividido por 5, onde x será 60. Portanto, minha opção aqui, ó, a letra A, seria a resposta correta. Então, o prédio aí, pessoal, teria altura de 60 metros. Mais um exemplo. Dado o retângulo ABCD abaixo, verifique quais dos retângulos seguintes são semelhantes a ele. Então, eu vou ter um exemplo, não coloquei o retângulo ABC, mas eu coloquei um retângulo aí de lado 5 e 10, um outro retângulo de lado 2,5 e 5, um outro retângulo de lado 10 e 30 e um outro de 10 a 20. Aí vamos tentar ver aí, eu vou numerar aqui como primeiro, segundo, terceiro e quarto, para a gente ver, assimilar quais são, e vou fazer a relação de semelhança de um para o outro. Então, primeiro vamos fazer as frações correspondentes aí, ó, do primeiro com o segundo. Então, fazendo aí o primeiro e o segundo, eu vou ter aqui, ó, 5 sobre 2,5 e 10 sobre x. Eu faço aquela multiplicação que a gente fez lá, ó, 5 vezes 5, 25, e 2,5 vezes 10 também 25. Observe que o resultado deu igual. Se dá igual, pessoal, sim. Se não dá igual, é porque elas não são semelhantes. Uma outra forma de fazer também é eu pegar aqui, ó, dividir o 10 por 5, onde eu vou encontrar aqui 2, não sobra nada, ou seja, minha razão de semelhança seria 2. Se eu dividir também o 5 por 2,5, também eu vou encontrar aqui, pessoal, ó, 5 por 2,5, eu também vou encontrar 2, que é 2 vezes 2,5, eu vou encontrar 5, para 5 nada, tá vendo? Então, é duas formas de encontrar, e eu acho mais fácil fazer pela proporção aqui. Então, vamos fazer o restante pela proporção. A razão de semelhança também daria certo. Aí, primeiro com o terceiro, no caso seria esse aqui com esse. Agora, no caso, 5 sobre 10 e 10 sobre 30. Também fazendo uma multiplicação invertida, ó. 5 vezes 30, 150, e 10 vezes 10, 100. Como deu diferente, então não é semelhante. Aí no quarto, agora aqui o primeiro com o quarto, eu vou fazer 5 sobre 10, aqui eu vou pegar esse 10 aqui, e 10 sobre 20, aí eu vou multiplicar inversamente de novo, 5 vezes 20 eu vou ter 100, e 10 vezes 10 também 100. Então, sim, eles são semelhantes. Agora vamos pegar o segundo com o terceiro, aí eu vou ter 2,5 sobre 10 e 5 sobre 30. Multiplica inversamente, 2,5 vezes 30, eu vou ter 75, e 10 sobre 5 eu vou ter 50. Então, se não deu igual, então não são semelhantes. Agora eu vou ter o segundo com o quarto, eu vou ter 2,5 sobre 10 e 5 sobre 20. Eu faço 2,5 vezes 20, eu vou ter 50, e 10 vezes 5 eu também tenho 50. Se deu igual, pessoal, então, ó, são semelhantes. O terceiro com o quarto, que é a última correspondência, eu não vou fazer as outras porque já foi feito anteriormente. Aí eu vou ter 10 sobre 10 e 30 sobre 20. Multiplico 10 vezes 20, eu vou ter 200, e 10 vezes 30 eu vou ter 300. Então não são semelhantes porque o resultado deu diferente. Então vocês podem fazer a razão de semelhança nesse formato que eu fiz aqui agora, ou então fazer a divisão das frações, as que deram igual são semelhantes. Continuando a questão número 4, dois quadrados possuem respectivamente lados medindo 6 centímetros e 8 centímetros. Qual é a razão entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior? Então vamos ver aí. Nós temos um quadrado medindo 6, outro medindo 8. Aí vamos construir a fração
a fração com os lados correspondentes. Então, a fração com lados correspondentes seria essa, ó, 6 sobre 8. Como eu vou ter só este aqui, vamos fazer a razão de semelhança, pessoal. Então, ó, essa razão é 6 sobre 8. Para a gente encontrar a razão de semelhança, é só dividir o 6 por 8. Ó. Então, ó, dividindo 6 por 8, na fração aqui, ó, eu vou encontrar 0,75. Então, a razão de semelhança é 0,75. Obrigado por participar dessa atividade. Nos veremos em breve numa próxima apresentação.